Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu estou aqui continuando a minha série de vídeos falando sobre economia, mais especificamente sobre investimentos. Então eu comecei lá desde o início explicando o que é moeda, papel moeda, moeda escritural. Aí da moeda eu emendei na liquidez, né? O que é liquidez? A liquidez na economia e o que a liquidez gera de inflação, de taxa Selic, como que a liquidez influencia nas outras variáveis da economia, que você precisa entender isso para você saber depois como você vai investir o seu dinheiro. Daí eu falei de ciclo de crédito, que também é uma variável muito importante para a gente entender o movimento da economia. Eu dei dica de quando vender e quando comprar ação baseado no ciclo de crédito. Eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa pegar essa dica. E daí agora eu vou falar de inflação. Então eu vou explicar a inflação, o movimento da inflação, como que a gente observa isso, que ela vai resultar no movimento da taxa Selic. E eu diria que essas duas são as variáveis mais importantes da economia, para a gente saber se a bolsa sobe, se a bolsa desce, e daí a gente poder alocar os nossos recursos, sabendo escolher entre renda fixa, renda variável, pré-fixada, pós-fixada. Então, tudo isso eu vou abordar ao longo dos meus vídeos. No vídeo de hoje, eu vou falar especificamente de inflação. Então, resumidamente, a inflação, quando ela está alta, o Copom tende a aumentar a taxa de juros, a taxa Selic. E com isso tem menos liquidez na economia e a economia acaba crescendo menos, a bolsa acaba caindo. E esse movimento ao contrário é a mesma coisa. Quando a inflação está baixa, o Copom ele abaixa a taxa Selic e aí aumenta a liquidez e a economia tende a crescer e as empresas tendem a vender mais e a bolsa tende a subir. Mas antes de fazer toda essa análise, a gente precisa entender o que é inflação então, né? Já que a gente está falando de inflação, tem todos esses efeitos na economia, a gente precisa saber quando a inflação está alta e quando a inflação está baixa, né? Porque se eu falo só o número, por exemplo, a inflação está 2%, ou a inflação está 4%, 5%, 3%, isso são valores relativos, então não dá para a gente saber se ela está baixa ou se está alta. Então a gente precisa de um parâmetro para saber, para fazer essa medida. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então, primeiramente, para você saber o que está acontecendo com a inflação, para você conseguir medir essa variável, você precisa saber que existe uma meta anual que o Banco Central define de equilíbrio para a inflação. Então, a inflação tem que variar ali ao redor daquela meta, né? Ela pode subir um pouquinho, descer um pouquinho, mas o Copom, o Banco Central, o ministro da Fazenda, eles vão trabalhar para que a inflação não fuja muito dessa meta. Então, existe essa meta, que aqui no caso, se você der um Google, você já vai saber qual que é a meta. Mas aqui no Banco Central, ele tem um site bem didático que a gente consegue achar a meta de todos os anos, né? Inclusive, aqui a gente tem a meta até 2023. Então, tudo isso é bastante previsível. A meta para 2021, que é esse ano aqui que eu estou fazendo o vídeo, ela é de 3,75%. Então, essa é a meta. A inflação tem que estar sempre mais ou menos em 3,75, né? Para 2022 é 3,5. Para 2023, 3,25. Então a meta aí do Banco Central, se a gente for ver, é abaixando ao longo do tempo a inflação, né? No ano passado, 2020, foi de 4, no ano de 2019, 4,25. Então essa é a meta.
E além da meta, existe também uma banda, que é uma variaçãozinha, né? Que é o teto e o piso, que a inflação não pode passar disso, né? Se ela passar disso, quer dizer que a gente está em crise, então a economia vai ter que trabalhar para tentar voltar a inflação para a meta. Sabendo disso, vamos analisar agora, por exemplo, se a gente fosse investir. Eu vou comprar uma ação agora, então eu tenho que saber, primeiro, a inflação está alta ou está baixa. Então, eu olhei a meta, 3,75, e aí eu vou olhar qual que está a inflação até agora, no mês de março, aqui no Brasil, né? Então a inflação, de acordo com o IBGE até agora, ela ficou em 5,2%, 5,20%, né? Ou seja, ela está acima da meta. Se a gente for ver, ela ainda não chegou no teto, né? Porque, ó, 3,75 mais 1,5, que é a banda de variação, dá 5,25. Então tá 5,20. Então tá bem próximo, ou seja, a inflação ela tá alta. A gente agora sim, com esse referencial, a gente pode considerar que a inflação tá alta. Então o que vai acontecer? Para a inflação abaixar, eles vão ter que aumentar os juros, a taxa Selic. E é exatamente isso que está acontecendo. Então existe uma reunião do Copom a cada 45 dias, onde eles definem essa taxa Selic. E eles vão definir essa taxa Selic de acordo com essa inflação. Então a gente já viu aí no mês passado que a taxa Selic, ela aumentou, né? Então a gente chegou a 3%, que é a menor taxa Selic aí dos últimos anos, né? Talvez da história. E agora ela já deu uma aumentada, ela já foi aqui, vamos ver quanto que tá a taxa Selic. Então ela foi para 4,5, então a gente pode ver que ela subiu bastante aí, né? Bastante não, mas ela deu uma subida e na próxima reunião, que vai acontecer daqui uns 15 dias, ela vai subir novamente. Então é uma informação que, como vocês podem ver, a gente já pode ter com antecedência. A gente já sabe que a taxa Selic vai subir. Não me diga. E aí, com isso, a gente pode fazer muita coisa pensando em investimento, né? Porque vocês sabem, existem, por exemplo, investimentos de renda fixa que é baseado na Selic, que ele é fixado na taxa Selic. Então, se a gente sabe que a taxa Selic vai aumentar, talvez seja bom colocar mais recursos em um ativo atrelado à taxa Selic, né? Mas isso eu estou falando superficialmente. Nos próximos vídeos eu vou estudar a taxa Selic em si, né? E depois nós vamos ver os tipos de investimento que podem ser feitos, né? Analisando essas variáveis, a inflação, a taxa Selic e o PIB. Quando eu falo de PIB, eu estou falando da bolsa, né? O que é melhor colocar em cada cenário. Então, eu vou dar exemplos do que está acontecendo agora, mas essa minha aula serve para qualquer cenário. E depois eu vou falar de ações que você pode comprar quando a bolsa está caindo. Porque você sabia que tem ações que quando a bolsa cai, a ação ela sobe? Né? Porque quando a bolsa cai não quer dizer que todas as ações caíram, não, algumas caem, algumas sobem. E existe esse movimento, quando a bolsa sobe, algumas sobem com elas e outras não, algumas caem. Então a gente vai analisar isso também nos próximos vídeos. Então se inscreva no meu canal, dá uma olhada nessa minha playlist que eu fiz aí de investimento, porque o meu canal ele é muito diversificado, né? Eu falo bastante de física, de ciência, de tecnologia, até buga o algoritmo aí do YouTube. Então, para você se achar, dá uma olhada nessa playlist que tá tudo direitinho aí. É essa evolução dos conceitos de economia aplicados aos investimentos e com algumas dicas, algumas indicações minhas. E boa sorte aí nas suas finanças. Muito obrigado e até a próxima.